Tem um dia no caso que é o dia 2 de fevereiro de 2021. Tá. Esse dia 2 de fevereiro de 2021 é o primeiro dia em que a babá Sim. relata a Monique que algo estranho estava acontecendo ali naquele determinado apartamento. É o primeiro dia. E a babá manda uma série de mensagens e tal. E a Monique... Mas acontecendo no apartamento da casa dela É com assim. o Jairinho. Assim, a Monique Na casa foi... dela, A Monique foi jogar... cabeleireiro. Foi jogar, se eu não me engano, foi jogar futevôlei. O primeiro dia é o do futevôlei. Ela foi lá jogar futevôlei e tal, porque o Jairinho também tinha um pouco de ciúmes dela, então ela não falava direito o que ela ia fazer e tal. O depoimento ele é meio contradizente nesse sentido. Mas aí ela vai jogar o futevôlei, né? E aí o menino volta pra casa, foi, se eu não me engano, acho que o primeiro dia de aula do menino, ele volta pra casa. E aí lá por volta de 3 horas da tarde, a babá começa a mandar mensagem pra Monique, dizendo o seguinte: Monique, tem algo de errado acontecendo aqui. O Jairinho trancou a criança dentro, a criança tá chorando, tá gritando, etc, etc. A pergunta que eu faço aí pensando como pai e como mãe nesse processo todo, ela não volta para casa e ela manda algumas mensagens para a babá, relatando, ai meu Deus, mas que coisa complicado, sei lá, dá-se um jeito aí, faz alguma coisa. Eu quero me colocar como pai ou as pessoas que estão nos assistindo, que forem mulheres também, se coloquem como mãe. Se o meu filho está na casa de alguém que eu conheço há 2 meses e a babá fala pra mim que ele está chorando e o cara está trancado dentro do quarto com ele, a primeira coisa que eu vou fazer é imediatamente pegar o meu carro e ir pro apartamento. Eu não vou nem cogitar, pra mim não vai haver uma segunda cogitação de... Eu não consigo entender, e aí esse é o ponto lá que eu quero trazer você pra conversa, como é que é essa frieza, entendeu? Assim, porque os relatos, mais uma vez, nós não estamos dizendo aqui que foi efetivamente o que aconteceu. Nós estamos aqui trazendo relatos das mensagens da babá, do depoimento do Jairinho, do depoimento da Monique, do que a justiça está avaliando. E nós estamos tentando aqui entender esse panorama, né, Carlinha? E assim... Sim. Como é que uma mãe age com tamanha frieza dessa? Esse é o meu primeiro questionamento. Olha, vamos lá, né? É claro que eu, como mãe, também, né? Com um recente namorado, a criança gritando no quarto, eu voltaria para casa imediatamente, né? É claro que, nesse caso, né? Como eu mencionei para você, né? E agora você trouxe um novo elemento, os ciúmes. Né, que é extremamente importante, porque muitas vezes a gente vê que o homem é ciumento com a gente pela forma como a gente se veste ou com quem a gente interage, mas a gente não está percebendo que talvez a agressividade que ele possa ter com um familiar nosso, com um amigo nosso, com o nosso filho, né, pode ser também uma questão relacionada ao ciúme que ele tem de você, porque é a possibilidade da perda, né? E aí, se essa criança poderia representar uma perda dessa mulher e ele já tem os ciúmes, o que ele faz? Ele deposita essa agressividade na criança, né? Tentando eliminar qualquer forma de ciúme que ele possa ter, né? De qualquer possibilidade de perda que ele poderia ter. A gente tem alguns elementos, né? Assim, existe a possibilidade de um apaixonar-se. Você falou, os dois eram muito bonitos, né? E talvez a gente poderia dizer, quando você traz essa questão desse embotamento afetivo, é possível que tenham traços narcisistas? É possível que tenham traços narcisistas, né? Assim, acredito que nada vai acontecer porque eu tenho todo o poder, eu sou extremamente bom e eu tô fazendo tudo certo na minha vida, porque o narcisista, ele não tem dúvidas, né? Ele está 100% certo. Então, é possível que tenham traços? Sim, é possível também que tenham traços. Fala, Carlinha. Não, sim. De novo, a gente precisa entender melhor, né, essa relação ali, porque foi uma relação muito curta, um período muito curto que eles conviveram ali, o que de fato aconteceu ali dentro dessa casa. É estranho, lógico que é estranho uma mãe não voltar quando uma babá diz, olha, o seu filho está aqui chorando, ou qualquer outra coisa. Não dê ali uma voz de comando, olha, veja o que está acontecendo, veja se precisa de alguma ajuda, me liga, coloca o telefone, deixa eu falar com meu filho, ou deixa eu falar com
né, com o meu companheiro, eu preciso saber o que está acontecendo. Quando ela dá essa negativa ou deixa uma resposta evasiva, coloca, lógico, que uma minhoca na cabeça de todos nós. O que de fato estava acontecendo ali? Por que ela não prestou ali, não digo nem um socorro, né? Um atendimento imediato. O que você está fazendo com o meu filho? Por que é que, entendeu? Ele está chorando, ele caiu, ele se machucou, ele está chateado. O que é que está acontecendo? Mas isso, de fato, pelos relatos que a gente tem, e isso também está no processo, isso não acontece. Ela vai continuar e a babá vai ficar ali. Agora, a babá também não toma nenhuma atitude proativa, Perfeito. porque de ir lá e falar, olha, dá licença, deixa eu pegar a criança aqui, tá na hora dele tomar banho, ela vou trocar fica a roupinha. quieta, né? Só com então, medo, né? Então, é estranho Mas isso também. Mas o cara era vereador, né? Então, mas... O cara era vereador. É a situação de poder Tenho versus medo vou perder meu também, né? emprego, É. como que ele pode ser Claro. agressivo dentro de casa, talvez ele já seja Claro. grosseiro, e aí eu não tenha muita... confronto, né? Claro. A situação de confronto às vezes fica delicado quando a gente tem... Mas tem um dado aqui, gente, que essa babá era já babá da família há muito tempo. Uhum. E não digo que era babá da família da Monique, era babá Do Jairinho. do Jairinho. Então, ela já era uma pessoa de intimidade ali. Então, quando você olha isso, se ela tinha uma intimidade, ela tinha intimidade, inclusive, falar assim, dá licença que eu vou pegar a criança para tomar banho, dá licença que eu vou trocar o menino, eu vou fazer alguma coisa, você vai tirar, né? Você é babá, você está ali numa situação de proteção. Você tira, até para ver se ele está em ordem, está tudo bem com a criança, se não está machucado, você está infeliz. Porque não é uma pessoa que começou ontem, é uma pessoa que já convivia no ambiente deles há muito tempo. Uhum. E pelas informações que eu recebi também, era uma pessoa que tinha bastante trânsito e intimidade. Uhum. Então, tudo nesse caso, para mim, soa estranho. O que Tudo, piora, absolutamente o que piora ainda mais, quando você fala que a babá fazia parte da família dele, isso acaba trazendo um contexto de que ela teria liberdade sim para fazer, e por que ela ligou para a mãe, né? Ou seja, ela pegou e falou assim, socorro, mãe, porque eu não tô sabendo o que fazer aqui dentro. Mesmo já sabendo que eu posso transitar e posso intervir e poderia fazer alguma coisa. Então, por que mas não faz nada? Eu também nunca entendi essa posição dessa babá, de não entrar ali dentro, Boa, abrir a Carla, porta um bom questionamento. e falar assim, dá licença. Porque você pode até enrolar, entendeu? Falar assim, eu vou dar banho nele, tá na hora dele comer, preciso ver que a mãe pediu para fazer alguma coisa. Você dá uma enrolada lá, você tirava a criança dali de dentro, da situação de perigo, né, gente? Tem umas coisas que eu realmente não consigo entender. Falta assim, um pouco de proatividade, né? A criança. Eu quero ir para o chat agora para a gente conversar. Se eu não me engano, Fefe e Iaguinho soltaram uma enquete para vocês participarem, né? Porque cada um avalia a forma que acha que é melhor fazer a educação do seu filho, né? Mas a pergunta é, vai lá para o chat e dá uma repercutida aqui, vamos aumentar essa votação aqui. A gente quer saber se você deixaria o seu filho com alguém que ele tenha medo, ou que ele já tenha manifestado algo ruim. Você deixaria sim ou não? A pergunta é essa. 4% até agora das pessoas responderam que sim, que deixaria o seu filho com alguém que ele já tenha manifestado de alguma forma alguma indisposição, né, algum receio, e 96% aí da nossa audiência respondeu que não. Aliás, nós estamos batendo quase 1.000 pessoas ao vivo aqui na manhã desta segunda-feira. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Cobertura total do caso Henri Borel. Se você puder deixar o seu like, bora para os 400, Carlinha. Bora para os 500. Não, vamos com calma. Vamos para os 400 likes. Ajuda a gente. Você gosta do nosso trabalho? Acho que a gente está fazendo um negócio legal. Só senta esse dedo no like e bora bater os 400 aí para a gente passar. Não, tem um dado ali, né, que as pessoas ficam questionando a questão da babá, né? Da minha posição em relação à babá. Gente, é uma questão humana, né? Então, assim, de novo, ninguém está culpando a babá de absolutamente nada, mas a gente precisa entender como é essa conjuntura familiar. Porque não adianta eu mandar uma mensagem e não fazer nada. Aí você descobre que essa pessoa já frequentava e convivia com eles há muito tempo. Ou seja, era uma pessoa que tinha bastante liberdade e intimidade. Não é alguém que chegou ontem, é uma novata que está naquele meio que sente medo. Muito pelo contrário. É uma pessoa que tinha trânsito. É uma pessoa que tinha ali a possibilidade de abrir a porta sim e falar,
Vem para cá ficar comigo. Então, são essas as questões que a gente tem que parar para pensar o que de fato está acontecendo. E quando uma pessoa não presta socorro, também para mim é assim, você está na função de babá, ou seja, você está na função de guardiã daquela criança, não é? Eu já vi várias babás assim fazendo coisas incríveis pelas crianças. Realmente elas entram numa atitude de proteção. Então, proteger é tipo assim, a mãe não está respondendo, aí vou ligar para a avó, vou fazer alguma coisa, porque a avó também era bastante proativa. Enfim, você liga para todo mundo. No final, sem sombra de dúvidas que todo mundo é suspeito, no caso. Mas se não fosse a babá, as mensagens registradas pela babá, talvez os dois não estariam presos, né? Não acho... Porque eu acho que é uma das grandes comprovações aí do caso, não é, Carlinha? Então... De novo, porque olha só como a questão da babá é estranha, né? Para vocês terem uma ideia, ela não foi nem arrolada como testemunha de acusação. Nossa. Entende? Olha só, de novo, é uma coisa que eu quero trazer isso para vocês. Então, assim, se ela é de fato uma testemunha tão importante, por que ela não está no rol de testemunhas do Ministério Público? A gente tem aqui o rol de testemunhas que vão testemunhar pelo Ministério Público. A babá não está no rol. Por qual razão? Então, da mesma forma que não está o perito, o legista também não está. São essas as coisas. Bom, mas não é ele que é o investigador da morte. Quem está chamando o perito para testemunhar é a defesa, não é a acusação. Então, são essas coisas, gente, que a gente precisa entender o seguinte: o que está acontecendo nesse caso? O que é muito maior do que a babá, então, né? porque assim, você tem ali uma arma e a gente tem um promotor que é fera. O Fábio é fera. Eu conheço ele. Então, o que acontece? E assim, você tem o médico legista, que é o nosso investigador da morte. Por que é que ele não está no rol das testemunhas de acusação? Pediu, Lala? Vamos lá. Tem um fato, a pergunta que você fez foi muito interessante, até para trazer para as pessoas, porque assim, você falou, se a criança tem medo de ficar com aquela pessoa, você deixaria? E aí, assim, algumas pessoas talvez, né, tenham respondido que sim, e eu vejo isso bastante acontecer. A criança tem uma certa indisposição com um padrasto, ou com uma madrasta, ou com alguma tia, com alguma pessoa, e muitas vezes a gente não ouve o que a criança está dizendo, né? A gente acha que ela está sendo mimada, que ela está está exagerando, no caso, né, dessa mãe. É possível que ela falasse, estamos transitando de casa e você vai ter que se adaptar à vida nova e tudo de uma forma muito brusca com essa criança. E é claro que a criança vai demonstrar desconforto, vai demonstrar tristeza, vai demonstrar agressividade. É um conjunto, é uma mudança muito rápida, né? De repente conhece um padrasto, de repente já está morando na casa dele, tudo muito rápido para uma criança se adaptar. Então, assim, essa criança não foi, né, olhada e zelada em momento algum. Nesse contexto geral, o casal se separa, sai do pai, tudo bem, o pai é presente, mas logo morar na casa de um outro padrasto que ele mal conhece. Foi muito rápido, tudo né? Tudo rápido, um quarto novo, uma casa nova, um apartamento novo, e aí a criança está apresentando medo, e aí simplesmente assim, a gente não vai respeitar essa criança, ou não vai, vamos tirar, vamos tentar ela se adaptar, fica mais com a mamãe nesse momento de transição. Então isso, assim, foi esquecido pela mãe? Não, ela está corretíssima. É uma criança muito pequena. Você vai introduzir uma pessoa que você não tem nem certeza se você vai ficar de fato com essa pessoa. Essas coisas geram traumas nas crianças, né? Uma separação gera trauma, um novo relacionamento gera trauma, é uma nova configuração. E vai que não dá certo, né? E tipo, agora já não é mais o amigo da mamãe, ou o namorado da mamãe, já é outro namorado. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as crianças. Porque elas não, de fato, elas não são adultas ainda, né? Elas têm todo... E mesmo os adultos, quando a gente pega filhos adultos, também se ressentem. Então, tudo isso é complicado. A gente precisa prestar atenção nas crianças, né? As crianças falam e muitas vezes a gente não escuta. E assim, como a Carla bem colocou aqui, né, turma, existem várias respostas que ainda não existem para esse caso, né? A gente pode estar olhando, no caso da babá, ou no caso da Monique, ou no caso do Jairinho, mas assim, o hospital não estava com as câmeras ligadas. Não, tudo, quando gente, os dois caso. chegam. Existem coincidências? É claro que existem coincidências, mas são coincidências no mínimo intrigantes, né? Não, são... Câmeras desligadas no momento em que chega. É isso que que é importante. Nós temos aqui uma audiência muito inteligente. Qual o que eu passo aqui para vocês? Para que vocês pensem no que foi passado e o que é o fato.
Porque uma coisa é aquilo que as pessoas estão falando ali no calor, no momento, sem ter as informações todas completas e analisadas. Aí, o que a gente já tem hoje é um longo processo, muitos anos já se passaram, tem muita informação. E o que acontece? Quando a gente está falando de hard news, eles estão correndo ali para passar a notícia. Está errado? Lógico que não. Estão passando a notícia. Vem e repassa. Só que depois larga o osso. Depois larga o osso e o processo está rolando. Gente, a gente está falando de um processo com mais de 9.000 páginas. Vocês imaginam o que tem ali dentro? Para você ter uma ideia, eu nunca entendi essa questão. Ah, não, porque aí tem uma informação de um hospital de ponta que somente naquele dia, tá? No dia seguinte, as câmeras já voltaram a funcionar. Me soa estranho. Muito não sei se para vocês não soa, mas para mim me soa estranho. É um hospital que tinha o melhor sistema de monitoramento cardíaco. Aonde estão os logs de monitoramento cardíaco? Porque o que a gente precisa entender é que, para a acusação, esse menino chegou cadáver. Que é cadáver, chegou morto. Morto é morto. Morto não tem batimento cardíaco. Morto não tem oximetria. Mas, como é que ele está ligado em monitoramento cardíaco, que vai medir, né, o teu batimento cardíaco, a tua oximetria, entre outros sinais vitais? Aonde estão esses logs? Aonde está esse prontuário médico? Gente, isso não existe. Simplesmente, se para vocês não soa estranho, para mim soa estranhíssimo. Muito. Porque nós não estamos falando Tem de um caroço hospital nesse angu, gente. de Campana, Pelo amor de entendeu? Deus. Ali que, sei lá, de guerra, que não tem nada. A gente está falando, quem mora no Rio de Janeiro sabe muito bem do que eu estou falando, é um dos melhores hospitais do Rio de Janeiro, do Brasil. E se a gente, quem é de São Paulo, a gente compara ele ao Sírio, ao Einstein. É um hospital de primeiríssima linha. Então, é assustador. E o Jairinho, é importante destacar também, nas mensagens relatam isso, que ele tentou contato com o diretor lá do hospital para o menino não ir para o ML. Para ele ser descoberto morto dentro do hospital, porque há uma mudança no enquadramento significativo daí, né, Carla? Aí é que tá. De novo, olha como a gente lê as informações erradas. Quando uma pessoa ela morre, né? Então, o que acontece? Está no hospital. Ela tem que ser mandada para o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito. Este é o caminho. E esse caminho também não foi feito. Quando você vai para o SVO, lá eles vão verificar por que aconteceu aquela determinada morte. Opa, achamos aqui alguma coisa suspeita, criminosa, imediatamente vai para o IML. Essa etapa não foi respeitada. Por que não foi respeitada? Aí mandam direto para o IML. Aí chegou no IML, gente, ali então, eu vou falar uma coisa para vocês, eu estava presente no dia das oitivas, onde os legistas estavam falando ali, que é a fase do 4-2-1, e lá no Rio de Janeiro é assustador. O legista não sabia responder nada, absolutamente nada. Mas ele não investigou a morte. Gente, o que o legista faz? O legista é um médico que vai investigar as causas da morte, independente do tempo de morte. Então, assim, morreu agora, morreu tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. O legista ele tem essa capacidade de fazer uma investigação e pedir, inclusive, ajuda, né, de outros pares dele ali. Então, tem muitos buracos nesse universo que, para mim, isso, sabe, é muito, muito complicado. Porque a gente está indo para um julgamento, para um júri, onde nenhum de nós aqui quer ter dúvida nenhuma. Porque sabe aquela dúvida que fica na sua cabeça e fala assim... Pior dúvida que tem, né? Mas será que foi isso? Será que foi aquilo? Como é que o legista não sabe responder? Como é que, gente, é laceração hepática? E cadê o pneumotórax, que ele nunca, né, coloca ali? Gente, tem um raio-x. E me permita fazer a defesa de Carla Albuquerque aqui, porque é o seguinte, às vezes as pessoas elas não têm a compreensão de que a Carla, com um discurso desse, não está defendendo o Jairinho, tá, gente? Isso não existe. O que a Carla está fazendo aqui é o bom ofício de uma jornalista de garbo e elegância como esta mulher de defender que o processo seja o mais correto possível para que a justiça aconteça, não é, Carlinha? Exatamente, porque o que vai acontecer, gente? Se a gente não tiver todas essas informações, e aí a gente tem um crime.
Que tem um crime, eu não tenho dúvida. Exato. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem um crime. A gente precisa entender se ele é doloso, se ele é culposo. Exato. Mas quando a gente não tem todas as informações, tem muita ponta solta, o que acontece? A gente vai ter um grupo de jurados ali. E ali da frente, digamos que eles sejam condenados. De novo, se a gente não tem a materialidade muito bem expressa, muito bem feita, isso vai subindo de instâncias. Aí lá na frente a gente pode ter o quê? Um dissabor da gente não ter uma resposta que esse menino precisa. Então nós temos que pedir todas as respostas. Quando eu defendo a juíza, e o Paulo falou, mas está demorando muito, a juíza não está errada, gente. Ela está abrindo para o amplo contraditório, para lá na frente, ninguém falar, não, nós somos cerceados, nós não tivemos tempo de checar A, B e C, cerceou A, cerceou B, porque o que a maioria das pessoas não entende é essa burocracia interna que volta como um bumerangue. Veja o caso da Boate Kiss. Olha a quantidade de anos, aquelas famílias até hoje não têm uma resposta. Aquilo é de cortar o coração. É inacreditável, né? Inacreditável. Agora, Carlinha, a gente vai passar dos 400 likes aí. Muito obrigado pela sua audiência. Mais de 1.000 pessoas nos acompanhando na manhã desta segunda-feira. E como eu prometi para vocês, a partir dessa semana a gente vai fazer uma cobertura mais do que especial desse caso, que para mim é um dos casos mais intrigantes que existe. E com o detalhe que eu mencionei no início do programa. A gente está criando um abaixo-assinado. Sim, queremos justiça nesse caso. Vou pedir para o Fefe colocar na tela, por favor, Fefe. Porque o abaixo-assinado está aberto agora. Ó, tá aí, ó, com 2 assinaturas aí colocadas apenas. A gente acabou de criar esse abaixo-assinado. É um abaixo-assinado em que a gente vai encaminhar mesmo para a Justiça do Rio de Janeiro para mostrar a nossa indignação. Coloca o link, A gente vai deixar o link na descrição, porque é um link meio chatinho, um monte de letra e tal. Boa. A gente vai deixar ali na descrição para quem quiser aí, assinar. Basicamente, gente, QR Code. dá uma olhada, ó. Basicamente, é isso aí que você tá vendo. O título do abaixo-assinado que a gente criou, exigindo o agendamento imediato do júri popular, no caso Henri Borel, um caso que aconteceu em 2021, que intriga a população brasileira de uma forma absurda, não apenas eu, mas todos vocês estão nos acompanhando. E amanhã é o seguinte, conversa boa é assim, né? A gente nem vê a hora passar, né, Lala? Carlinha monstra. Muito rápido. Amanhã nós vamos voltar nesse caso, porque tem várias outras coisas pra gente falar. Várias. Sim, não, e de novo, só terminando aqui, eu vou trazer informações que são incômodas para as pessoas. É isso aí. Mas são informações importantes, porque, de novo, o que acontece aqui pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso, nós precisamos que tudo seja muito bem feito, para que nenhum erro aconteça, nenhuma injustiça aconteça. E que a gente tenha as respostas necessárias. Eu não consigo dormir com resposta mais ou menos. Corretíssima. Entendeu? Encaixa aqui. O abaixo-assinado tá no link da descrição para vocês e também no chat. Assina e vambora. Ao longo da semana a gente vai falar muito desse caso aqui.